Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. Tema de hoje: saúde e reabilitação bucal. Os objetivos de uma reabilitação bucal envolvem função mastigatória, estética e saúde para o seu paciente. A cárie dentária, ela é uma infecção, uma doença infecciosa, na verdade, oportunista e de caráter multifatorial, influenciada fortemente pela ingestão de carboidratos. Então, os açúcares que compõem a nossa dieta influem fortemente no desenvolvimento dessa doença que ataca os tecidos duros dos dentes. Então, principalmente em crianças e adultos jovens. E a lesão cariosa, ela tem pessoas que têm mais propensão a ter a lesão cariosa, tem pessoas que têm menos propensão a ter lesões cariosas. Pacientes que foram submetidos à radioterapia, à quimioterapia, na região da face, né, que causam uma diminuição da liberação de saliva, que é a coisa que é chamada de xerostomia, ou boca seca, né? A boca seca, ou xerostomia, ela é uma grande aliada da cárie. A odontologia ela evoluiu muito nos últimos anos, mas mesmo assim a gente continua ainda perdendo dentes. As maiores causas de perdas dentárias são pela doença cárie e a doença periodontal. A doença cárie é uma doença causada por bactérias que atinge a superfície do dente e as bactérias começam a se proliferar, né, devido à placa bacteriana que fica em contato com a superfície dentária. Se a cárie progredir e a pessoa não procurar o dentista, o que vai acontecer? Ela vai atingir o canal, as bactérias se proliferam e atingem o canal, causando um abscesso, vai causar dor, a gengiva vai ficar inchada, né? E vai haver necessidade então de tratar esse canal, que é eliminar a infecção que está presente aqui dentro. Senão vai haver uma proliferação dessas bactérias na região da gengiva e vai ter uma formação de uma fístula, que é uma bolinha na gengiva que muitas pessoas, né, conhecem e que vai ficar saindo pus por essa gengiva. Se a pessoa não tratar, ela pode perder seu dente. No momento que for feito um tratamento de canal em tempo hábil e que essa pessoa for restaurar o dente, esse dente pode ficar mais frágil. Diante de uma mastigação mais forte na região, o dente pode fraturar. E ele fraturando, a pessoa pode perder o dente de acordo com esse tipo de fratura que pode atingir a área da raiz e aí sim perde o dente. E essas lesões cariosas, se elas, como a gente falou, chegarem na câmara pulpar, no nervo, elas podem causar infecções de origem odontogênica, tá? Processo inflamatório de origem odontogênica. Aqui eu tenho uma tomografia que mostra que mesmo com o tratamento de canal realizado, né, essa área escura aqui, ó, tá? Toda essa área escura aqui é uma lesão, tá? Processo inflamatório de origem odontogênica. Pode ser aqui no caso um granuloma ou um abscesso radicular. Esse dente aqui está fadado a ser removido, tudo por causa de uma cárie. Tentou se obturar, mas às vezes nem sempre obturando o dente, fazendo tratamento de canal, se tem sucesso. Então, a simples cárie, né, que é uma coisa que muita gente dá pouca bola, ela tem o potencial de ocasionar lesões bem agressivas, bem extensas na maxila e na mandíbula. A cárie, por si, pode provocar doenças infecciosas. Por exemplo, a cárie num paciente debilitado numa UTI, ela pode propiciar, ela é um dos fatores que propicia a pneumonia, né, adquirida no ambiente hospitalar, que a gente chama de pneumonia nosocomial ou hospitalar.
Além disso, a cárie ela pode também provocar aterosclerose. Há estudos que falam sobre isso, que é a doença do coração, que acaba, né, podendo entupir uma artéria e causar até um infarto. Além disso, a gente tem a placa bacteriana também como possibilidade de causar doença respiratória, no sentido dela acabar por o paciente aspirando um pouco essa placa e indo para o pulmão, e a gente chama de microaspiração, e acabando por fazer pneumonia. A doença periodontal, ela também, por exemplo, na gestante, a importância da gestante ir para o médico, avaliar a sua boca, não é só para que ela não tenha gengivite nesse período gestacional, mas ela também pode, por infecção periodontal, quer dizer, infecção da área dentária, ela vir a ter parto prematuro, até mesmo bebê de baixo peso. O flúor é um importante aliado no combate à cárie. Existem duas maneiras do flúor ser usado. De forma sistêmica, na água de abastecimento principalmente, e aplicado diretamente sobre os dentes, através de dentifrícios, bochechos e também através de aplicações tópicas nos consultórios dentários. A escovação mecânica é imprescindível. O uso de fio dental também. Então existem várias técnicas de escovação. Para quem usa aparelho, a principal e mais comum seria essa que eu vou demonstrar. Com a escova inclinada aproximadamente 45 graus em relação aos dentes, se faz movimentos de vai e vem, iniciando sempre pelos dentes anteriores. Depois, os dentes posteriores, os pré-molares e os molares, também fazendo uma inclinação de 45 graus, fazendo movimentos rápidos de vai e vem. Qual é a intenção desse movimento? É das cerdas penetrarem no sulco gengival, removendo a placa dentária. Passando agora para a arcada inferior, então 45 graus em relação ao eixo do dente. Agora, as faces internas do dente, as faces palatinas, também inclinando a escova. Na arcada inferior, então, os molares e pré-molares na face lingual. Depois disso, as faces de mastigação, as faces linguais dos anteriores. Por último, sempre que possível, a escovação da língua. A língua ela é muito rugosa, ela pode criar placa. É importante ter um fio de 45 centímetros e um passa-fio, porque às vezes é difícil passar o fio pelo aparelho. Se passa da face de fora para dentro do dente, estica-se o fio e se faz movimentos em direção a um dente, movimentos horizontais e verticais. Se passa para o outro dente fazendo o mesmo tipo de movimento, movimentos horizontais e verticais. Se usa um fio de 45 centímetros, se estica bem o fio, se passa pelo ponto de contato, sem forçar muito, movimentos verticais e horizontais, primeiro em um dente, depois movimentos verticais e horizontais no outro dente, e pode-se tirar pela face de mastigação. Medical TV, a vida e a medicina. CEOT, Centro de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia.
CEOT, Rua Marechal Floriano 949, fone 54 3204 4446. A Ramos e Associados Clínica de Olhos possui uma equipe altamente especializada, com centro cirúrgico próprio, realiza vários procedimentos cirúrgicos e exames com equipamentos de última geração. Disponibiliza também serviços como correção de pálpebras, adaptação de lentes de contato e diversos tratamentos oculares. Ramos e Associados Clínica de Olhos, a marca do olhar. Rua Alfredo Chaves 491, fone 3214 4343. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 3214 1700, Caxias do Sul. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, saúde e reabilitação bucal. De início de tratamento, a gente tem este exame aqui, que é uma panorâmica, uma ortopantomografia. Tá? É um exame que praticamente eu acho que todo início de tratamento deve ser realizado. Por quê? Ele é um exame de fácil aquisição, barato, né? Acessível para a maioria das pessoas. Esse já é o raio-x digital, que diminui a dose de radiação do paciente comparado ao raio-x analógico que nós tínhamos antes. E a partir desse exame aqui, a gente consegue ter uma noção de onde pode ter alguns problemas na maxila, na mandíbula. Problemas de infecções, problemas de cárie, problemas de problema periodontal. Por exemplo, um paciente com problema periodontal grave, a gente seleciona esse tipo de exame aqui, para avaliar bolsas periodontais, perdas ósseas, excesso de restauração, são fatores redentivos de placa bacteriana, né? Cáries. A doença periodontal são as doenças gengivais, né? As mais comuns que acomete as pessoas são a gengivite e a periodontite. A gengivite, então, ela é causada pela placa bacteriana que está presente na superfície do dente. Sempre que a pessoa não higienizar corretamente, o que vai acontecer? Vai haver um acúmulo de placa bacteriana nessa região. A placa bacteriana, como o próprio nome diz, tem bactérias. E essas bactérias presentes na superfície dentária vai causar uma reação inflamatória na gengiva. A gengiva ela aumenta de volume, fica avermelhada e tem sangramento também. Diante do quadro de gengivite, se a pessoa não procurar o dentista, né, para fazer uma avaliação, uma profilaxia, né, seria uma limpeza de remoção, muitas vezes de tártaro, que é uma placa calcificada que fica sobre o dente e a pessoa não consegue remover com escovação, essa gengiva cada vez se torna mais inflamada. A gengivite ela é uma doença reversível. O dentista faz o tratamento, orienta o paciente e o paciente no dia a dia vai conseguir, né, com os cuidados de escovação, como eu falei, o uso de fio, ele vai conseguir reduzir os sinais clínicos inflamatórios. Mas muitas pessoas acham que o fio machuca, que é o fio que faz cortar a gengiva, ou é o fio que faz haver aquele sangramento e acabam dizendo, não, eu não passo fio dental porque o fio é que causa o sangramento. E ao contrário, se a gengiva sangra é porque ela está doente, ela está inflamada. Nós sabemos então que existe então um outro problema de gengiva, enfim, que é a periodontite. A periodontite é uma infecção causada por bactérias também e que vai causar um agravamento do problema e, no caso, atinge os tecidos de suporte do dente, que é o osso e o ligamento periodontal. O ligamento periodontal é um tecido que liga o dente, a raiz do dente ao osso. Essa aqui apresenta o osso e diante de um processo inflamatório nessa região, nós vamos ter formação de bolsa, que é o afastamento da gengiva, né, ao redor ali da raiz. Nós vamos ter perda óssea, perda desse ligamento que une o dente ao osso. Então, como consequência, nós vamos ter a exposição da raiz do dente e uma diminuição, então, dessa quantidade de osso em volta do dente. Quando chega num estágio, né, dessa periodontite avançada, desse grau de perda óssea, o dente acaba tendo uma mobilidade que a gente não tem mais como tratar.
Os problemas periodontais são os que mais agridem a cavidade bucal. Nesse caso, a gente pode ver uma pessoa de 53 anos com todas essas perdas dentárias, com o resto de raiz aqui, presença de lesão de cárie grande, tratamento de canal, atrofia óssea nessa região, ou um defeito ósseo de regeneração óssea na região do dente 16, que é o molar superior, né? E esse é um caso que provavelmente ou vai usar uma prótese parcial removível ou ela vai partir para os implantes, né? Implantes dentários são substitutos de dentes naturais que foram perdidos ou têm sua extração indicada por algum motivo, geralmente por cárie ou por doença periodontal. São cilindros fabricados em titânio, tem o formato de um parafuso, com roscas, portanto, para dar melhor retenção na parte óssea, e tem um tratamento de superfície que favorece o processo de ósseo-integração. E o procedimento é feito basicamente com a introdução deste implante no osso, vou colocar aqui, colocado no interior do osso, através de uma cirurgia que tem a duração aproximadamente de 30 a 40 minutos, na maioria dos casos, feita com anestesia local, e após esse implante estar colocado no interior do osso, depois de sofrer um processo de ósseo-integração, ou seja, esse implante solda no osso, num segundo momento nós utilizamos um conector que é instalado no implante, e sobre este conector se instala uma prótese normalmente feita em cerâmica. Para pacientes que perderam todos os seus dentes e que têm grandes perdas ósseas, ainda assim é possível reabilitar esses pacientes através da colocação de enxertos. Os enxertos, na verdade, são técnicas cirúrgicas que se utilizam, são cirurgias mais avançadas, devem ser feitas por profissionais experimentados e que têm a função de reproduzir ou reconstituir a estrutura óssea a fim de que o paciente possa receber implantes e, consequentemente, as próteses sobre implantes. Para esses pacientes que perderam um ou mais dentes e têm sua mastigação ou mesmo sua autoestima comprometida porque a prótese que utiliza é insatisfatória, não consegue ter uma boa mastigação, hoje a solução com implantes é uma solução bastante viável e deve ser considerada sempre numa consulta. O pós-operatório dessas cirurgias é bastante aceitável para o paciente, praticamente indolor. A cirurgia de implantes é normalmente realizada em consultório odontológico e ela é feita com anestesia local, sendo os riscos mínimos desde que o paciente seja avaliado. Esse ambiente em consultório, obviamente, deve ter biossegurança total, a fim de que o paciente não tenha qualquer tipo de contaminação que possa comprometer o resultado da cirurgia. É importante salientar que a parte de implante se divide em duas etapas, a fase cirúrgica e a fase protética. Após esse implante estar instalado no paciente, nós passamos para a etapa da prótese. Neste macromodelo, então, nós vemos um implante e a prótese que é colocada sobre este implante. Todo implante ele tem um encaixe interno, que é onde a gente vai encaixar a peça que vai segurar o dente propriamente dito. Nessa etapa, a gente passa por vários segmentos, que são moldagens, provas do trabalho, até a instalação definitiva daquele dente. Quando o paciente possui a raiz do dente, a gente usa uma prótese convencional, que é o quê? Se utiliza a raiz do dente do paciente, se coloca um pino que vai cimentado nessa raiz e depois se instala o dente. Na prótese sobre implante, nós temos uma raiz artificial que é colocado no osso, uma peça que é conectada naquele implante e também depois o dente cimentado no implante. Em áreas estéticas, onde a exigência estética é muito importante, nós temos dois tipos de próteses que a gente pode oferecer para o paciente. As próteses metalocerâmicas, que eram as que a gente só tinha essa opção antigamente, e hoje nós temos as próteses livres de metal,
ou seja, a parte interna da prótese é de material translúcido, ou seja, deixa passar a luz e imita fielmente a cor do dente, sendo que essas próteses são indicadas para cada caso. Em áreas posteriores, onde o impacto da mastigação é maior, essas próteses podem não ser indicadas. Uma outra situação que é muito frequente no consultório, que a gente se depara quase que diariamente, são aqueles pacientes que têm perda de todos os seus dentes. Para esses casos, nós temos a solução que seria a colocação de vários implantes nessa região anterior, onde o osso geralmente é de boa qualidade. Nós colocamos de 4 a 5 implantes nessa região e é possível, sobre esses implantes, oferecer ao paciente um trabalho de reabilitação com todos os seus dentes. Nós conseguimos colocar sobre os implantes, então, essa situação aqui. Eu usava uma prótese móvel e daí resolvi fazer esse trabalho de implantes, que deu tudo certo, estou muito contente, melhorou a minha mastigação, a minha autoestima, me sinto 100% realizado. Tão importante quanto ter os implantes em boca, funcionalmente falando, é muito importante que o paciente tenha em mente que, uma vez tendo implantes em boca, ele precisa ter um processo de manutenção periódica preventiva, com o objetivo de manter os seus implantes com saúde. Algumas situações que são desagradáveis ocorrem por falta de manutenção desses implantes, que podem ocorrer então inflamações nos tecidos de suporte, que podem eventualmente comprometer a vida útil desses implantes. Aqueles pacientes de faixa etária mais elevada, que perderam precocemente seus dentes, que usam dentaduras, ou seja, aquelas próteses mal adaptadas, que machucam e não param na boca, nós temos 2 tipos de tratamento que nós podemos oferecer. Podemos usar um trabalho móvel ou um trabalho fixo. O trabalho móvel, como a palavra já diz, é uma prótese removível. Tem um clips interno que fica preso na prótese. Esse paciente pode remover a sua prótese para fazer a higienização. Ao passo que o trabalho fixo, ele fica aparafusado nos implantes. Esse paciente não remove mais esse trabalho. Esse trabalho fica fixo como se fosse um dente natural dele. Uma das situações mais prevalentes hoje no consultório é aquele paciente que chega ao consultório com uma fratura de raiz, principalmente de dentes anteriores. Essa é uma situação bastante alarmante para o paciente, porque ele se sente totalmente inseguro, porque vai perder um dente estético, um dente da frente, um dente que vai comprometer seu sorriso. Para essas situações, hoje, nós temos a alternativa de utilização da extração do dente que foi comprometido pela fratura, instalação de um implante e imediatamente nós já colocamos um dente provisório sobre esse implante, de maneira que o paciente já possa sair com seu sorriso restabelecido. A indicação para implantes também se faz em algumas situações em que o paciente teve acidente de trânsito, por exemplo. Então ele teve um traumatismo, ele perdeu dentes, perdeu o osso. Então nesses casos nós fazemos um planejamento para a reconstrução da estrutura óssea e também a reposição dos dentes perdidos. Habilidade, atitude, firmeza, dedicação, habilidade, concentração. Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Clínica Ossos, especialistas em coluna, quadril, ombro, joelho, pé, tornozelo e artroscopia. Clínica Ossos, há 30 anos, cuidando de seus movimentos. Antes de tratamentos de rádio ou quimioterapia, é aconselhável realizar o congelamento de óvulos e espermatozoides para preservar a fertilidade. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Em relação aos avanços tecnológicos,
Hoje a implantodontia tem a possibilidade, através de exames de alta resolução, como tomografias computadorizadas, naqueles casos mais complexos, de se utilizar do que nós chamamos de prototipagem. A partir de uma tomografia, nós podemos fazer um planejamento virtual de uma cirurgia de instalação de implantes. Essa tomografia é remetida para um serviço especializado, onde nós recebemos um protótipo exatamente igual da área a ser reabilitada, e nós podemos então instalar implantes com maior previsibilidade. Em relação aos avanços tecnológicos, ainda é possível oferecer ao paciente uma prótese personalizada, ou seja, essa prótese, esse modelo da boca do paciente é escaneado e jogado as imagens para um computador, e esse computador faz uma peça precisa para cada paciente, ou seja, aquele paciente vai ter sua prótese individualizada, a adaptação precisa e uma prótese única só daquele paciente. Medical TV, a vida e a medicina. Clínica Zanettini Odontologia. Fone 3214 4000. A Clínica Nova Pele conta com uma equipe multidisciplinar que reúne médicos dermatologistas, vasculares, endocrinologistas e cirurgiões plásticos. Um complexo de saúde especializado em tratamentos corporais e faciais. Nova Pele 3214 2677. Medical TV. Saúde e reabilitação bucal. A importância, então, da boca na saúde da pessoa, né? Então, o exame periódico odontológico, além disso a limpeza correta por um profissional do tártaro, da placa dentária, ou a resolução das cáries, né? Quer dizer, se tem cárie, tem que fazer a obturação, tem que fazer o conserto daquele dente. Um outro problema que pode acontecer, caso a pessoa tenha cárie, ela pode passar para a raiz do dente, depois passar para o osso, até mesmo da mandíbula, e ela vir a ter um problema ósseo, que a gente chama de osteomielite, infecção do osso, e aí fica muito complicado resolver, muitas vezes tem que tirar um pedaço da mandíbula. Quer dizer, todas essas doenças, elas podem ser preveníveis caso a gente faça o exame periódico. Então, a importância desse exame para a saúde da pessoa, porque se a boca não está saudável, a pessoa pode ficar muito doente.